Virginia Fonseca sempre foi conhecida por transformar tudo que toca em ouro. Com milhões de seguidores nas redes sociais e um império digital invejável, a influenciadora parecia ter a fórmula perfeita do sucesso. Quando lançou a Wepink, sua linha de cosméticos, o mercado explodiu. Em questão de minutos, produtos esgotados, sites consumidores em frenesi, o faturamento astronômico, mas por trás dos stories glamourosos e das caixinhas cor-de-rosa, uma realidade bem diferente começou a emergir das sombras. Tudo começou com reclamações isoladas, uma consumidora aqui e outra ali, postando nos stories sobre produtos que não chegavam. Nada muito alarmante no início, menos afinal, atrasos acontecem, certo? Mas o gotejamento de insatisfações rapidamente se transformou em uma enxurrada. Grupos no Facebook, threads no Twitter, vídeos no TikTok. O que era para ser o sonho de consumo de milhares de fãs virou um pesadelo de proporções épicas. Comprei na primeira leva e até hoje nada, desabafou Mariana, de São Paulo, que gastou mais de R$ 800 em produtos. O site diz que foi enviado, mas o código de rastreamento nem existe. Quando tento falar com o saque, ninguém responde. É como se meu dinheiro tivesse simplesmente evaporado. O caso de Mariana não é único. Milhares de consumidores relatam situações similares, produtos que nunca chegam, códigos de rastreamento fantasmas, respostas automáticas que não levam a lugar nenhum. O Reclame Aqui foi inundado com queixas, e a nota da empresa despencou de forma vertiginosa. Mas isso seria apenas incompetência logística ou haveria algo mais sinistro por trás da operação? Enquanto consumidores batiam cabeça tentando reaver seu dinheiro, Virginia continuava postando sobre novos lançamentos, novos produtos, novas coleções. O contraste era gritante. De um lado, stories reluzentes com a influenciadora maquiada impecavelmente com produtos Wepink. Do outro, consumidores desesperados que nem sequer haviam recebido seus pedidos de meses atrás. A pergunta que não queria calar: onde estava indo todo esse dinheiro? Investigações começaram a apontar para uma estrutura empresarial complexa e opaca. Empresas de fachada, CNPJs, laranjas, operações financeiras. A Wepink não seria apenas uma marca de cosméticos com problemas logísticos, mas potencialmente um esquema muito maior. Fontes anônimas dentro da própria empresa começaram a vazar informações perturbadoras sobre a real situação financeira da marca e sobre decisões que teriam sido tomadas nos bastidores. O Procon de diversos estados abriu processos investigativos. A justiça começou a receber ações coletivas. E, enquanto isso, o silêncio de Virginia sobre as reclamações se tornava cada vez mais ensurdecedor. Seria tudo uma grande coincidência ou a influenciadora mais querida do Brasil estaria envolvida no que especialistas já começam a chamar de o maior escândalo do marketing de influência da história? A investigação se aprofundou quando jornalistas especializados em economia começaram a destrinchar a estrutura corporativa da Wepink. O que encontraram foi um labirinto de empresas interligadas, sócios ocultos e movimentações financeiras que levantaram bandeiras vermelhas em todos os órgãos de fiscalização. A marca, que se vendia como feita por mulheres, para mulheres, tinha por trás uma teia de relações empresariais que mais parecia um episódio de série policial. Documentos obtidos exclusivamente revelaram que a Wepink operava através de pelo menos 7 empresas diferentes, todas com CNPJs distintos, mas endereços fiscais idênticos, menos muitos deles em locais que, quando verificados, eram simplesmente escritórios de contabilidade sem qualquer estrutura operacional. Isso é uma prática clássica de blindagem patrimonial, explicou o advogado tributarista Roberto Mendes. Quando você fragmenta assim as operações, dificulta rastreamentos, dificulta cobranças, principalmente, dificulta que consumidores lesados consigam reaver seus direitos, mas a trama ficou ainda mais complexa quando ex-funcionários começaram a quebrar o silêncio. Paula, que trabalhou no setor de logística por 6 meses, concordou em falar sob condição de anonimato. Suas revelações foram chocantes. A gente recebia ordem para marcar pedidos como enviados mesmo quando os produtos ainda estavam no depósito. Às vezes nem existia estoque, mas a venda era feita assim mesmo. Era tudo uma corrida para mostrar números absurdos de faturamento. Segundo Paula e outras fontes internas, a pressão para inflar números era constante. Tinha metas impossíveis e quem não batia era demitido na hora. A ordem era vender, vender, vender. Se depois não conseguíssemos entregar, o problema era do saque. Mas o saque também estava sobrecarregado de propósito. Tinham 3 pessoas para atender milhares de reclamações diárias. Os números de fato impressionam pelo lado negativo. Levantamento feito por especialistas em defesa do consumidor apontou que cerca de 40% dos pedidos feitos nos primeiros 6 meses de operação da Wepink apresentaram algum tipo de problema. Atraso superior a 60 dias, produto errado,
produto com defeito ou simplesmente produto que nunca chegou. Estamos falando de um índice de insatisfação que seria capaz de quebrar qualquer empresa tradicional, analisou a economista Fernanda Matsumoto. Mas no modelo de influencer, onde o carisma e o alcance digital compensam falhas operacionais, a empresa consegue sobreviver pelo menos por um tempo e o tempo aparentemente estava se esgotando. O Ministério Público começou a investigar possível crime contra relações de consumo, estelionato e até lavagem de dinheiro. A Receita Federal abriu procedimento para verificar se os valores declarados condiziam com a realidade operacional. E consumidores organizaram um movimento nacional chamado Cadê Minha Wepink, que viralizou com força total nas redes sociais. Virginia, que sempre foi extremamente ativa online, começou a reduzir drasticamente suas postagens relacionadas à marca. Quando abordada por jornalistas, sua assessoria emitia apenas notas genéricas sobre dificuldades logísticas momentâneas e compromisso com a satisfação do cliente. Mas essas respostas já não convenciam mais ninguém. O escândalo ganhou proporções nacionais quando um programa de televisão de grande audiência decidiu investigar o caso. A equipe de reportagem conseguiu acesso a documentos internos que revelavam uma realidade ainda mais sombria. A Wepink teria usado dinheiro de vendas futuras para pagar dívidas antigas, em um esquema clássico conhecido como pirâmide financeira disfarçada. Cada novo lançamento servia não para entregar produtos aos consumidores, mas para cobrir os rombos deixados pelo lançamento anterior. É o famoso roubar de Pedro para pagar Paulo, mas em escala industrial, explicou o promotor de justiça Fernando Alvarenga, que lidera uma das investigações. O consumidor acha que está comprando um batom, mas na verdade está financiando um castelo de cartas que pode desabar a qualquer momento. E quando desabar, milhares de pessoas ficarão no prejuízo. As entrevistas com vítimas emocionaram o país. Dona Cleusa, aposentada de 67 anos, gastou metade de sua pensão, menos R$ 1.200 menos, para comprar produtos que prometiam revolucionar a pele madura. Eu acreditei na Virginia. Ela parecia tão sincera nos vídeos falando que desenvolveu pensando na mãe dela, nas avós. Gastei dinheiro que era para o remédio de pressão do meu marido. Agora não tenho produto e não tenho dinheiro. Me sinto enganada, humilhada. Casos como o de Dona Cleusa se multiplicaram aos milhares. Mães que compraram kits para as filhas, jovens que juntaram dinheiro por meses para ter os produtos da influenciadora favorita, profissionais da beleza que investiram pesado para revender. Todos com a mesma história: dinheiro que saiu, produto que nunca chegou, empresa que não responde. A situação piorou quando hackers divulgaram conversas internas da equipe da Wepink. Nos diálogos vazados, executivos debochavam abertamente das reclamações. Deixa chorar, semana que vem tem lançamento novo e elas voltam a comprar, dizia uma mensagem. Outra, ainda mais chocante: o povão tem memória curta. A Virginia posta uma dancinha e tá tudo perdoado. O cinismo revelado nessas conversas provocou uma onda de indignação sem precedentes. Influenciadores digitais começaram a se posicionar. Alguns defenderam Virginia, alegando que ela seria apenas o rosto da marca, não a responsável pelas operações. Outros foram mais críticos: quando você empresta seu nome e sua imagem, você assume a responsabilidade. Não dá para lucrar milhões e depois dizer que não sabia de nada. Criticou a influenciadora Camila Rocha, que tem 5 milhões de seguidores. A pressão finalmente forçou Virginia a se pronunciar. Em um vídeo emocionado de 15 minutos, a influenciadora apareceu aos prantos, pedindo desculpas e prometendo que tudo seria resolvido. Disse que estava tão chocada quanto todos com as denúncias, que confiou em pessoas erradas e que faria de tudo para resgatar a confiança do público. Anunciou um plano de ressarcimento e prometeu reestruturação completa da empresa. Mas especialistas receberam o pronunciamento com ceticismo. São as mesmas promessas que empresas em crise sempre fazem, avaliou o advogado consumerista Marcelo Tapajós. Pedir desculpas é fácil. Difícil é devolver o dinheiro de dezenas de milhares de consumidores lesados. Difícil é responder criminalmente pelos atos cometidos. E a pergunta permanecia no ar: Virginia era vítima ou vilã? Havia sido enganada por sua própria equipe ou sempre soube exatamente o que estava acontecendo? As semanas seguintes ao pronunciamento de Virginia trouxeram mais perguntas do que respostas. O prometido plano de ressarcimento Revolution ilimitado e burocrático, apenas consumidores que conseguissem provar com uma série interminável de documentos que haviam sido lesados teriam direito à devolução, e mesmo assim, em até 12 parcelas. É jogar a toalha sem jogar a toalha, criticou a advogada especialista em direito do consumidor DRA, Beatriz Sampaio. Eles sabem que a maioria das pessoas vai desistir no meio do processo por puro cansaço. Enquanto isso,
novas revelações continuavam surgindo. Perícias contábeis encomendadas pelo Ministério Público indicaram movimentações suspeitas de valores milionários para contas em paraísos fiscais. Empresas de fachada registradas em nome de familiares e laranjas. Contratos leoninos com fornecedores que nunca entregaram os produtos prometidos mas que receberam os pagamentos integralmente. O quebra-cabeça ia se montando e a imagem que emergia era devastadora. Virginia perdeu contratos publicitários milionários. Marcas que antes brigavam para tê-la como garota ou propaganda, agora corriam para se distanciar. Seu número de seguidores, antes em crescimento constante, começou a cair vertiginosamente. Os comentários em suas postagens se tornaram campos de batalha, com fãs leais tentando defendê-la contra uma multidão de críticos e vítimas pedindo justiça. O impacto transcendeu o caso específico da WePink. O escândalo acendeu um debate nacional sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais, a fragilidade da fiscalização no comércio eletrônico e os perigos do culto à personalidade nas redes sociais. Isso precisa servir de lição, declarou a deputada federal Marina Oliveira, que apresentou um projeto de lei para regulamentar a atuação de influenciadores em vendas diretas. Não podemos permitir que milhões de pessoas sejam enganadas só porque alguém tem muitos seguidores. Para as vítimas. Porém, leis futuras não resolvem os problemas presentes. Dona Cleusa ainda não recuperou seu dinheiro. Mariana entrou na justiça, mas o processo pode levar anos. Paula, a ex-funcionária que denunciou os esquemas internos, relata ter recebido ameaças e precisou mudar de cidade. Eu só quis fazer a coisa certa. Agora sou eu quem está pagando o preço, desabafou. A WePink anunciou reestruturação administrativa e contratou uma nova diretoria, prometendo transparência total. Mas os números não mentem. Os novos lançamentos tiveram vendas 80% menores que os anteriores. A confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir. Quanto à Virginia, ela segue em silêncio calculado, aparecendo ocasionalmente para postar sobre sua família e sua rotina, cuidadosamente evitando qualquer menção à WePink. Seus advogados trabalham em tempo integral para minimizar os danos nas múltiplas frentes judiciais abertas. Há quem diga que ela está negociando um acordo bilionário para encerrar todos os processos de uma vez. Há quem aposte que em alguns meses um novo escândalo tomará as manchetes e todos esquecerão da WePink. Mas as vítimas não esquecem. E a pergunta que abre este texto continua sem resposta definitiva. Virginia foi a mente por trás de tudo ou apenas um rosto bonito emprestado a uma máfia empresarial? A verdade completa pode nunca vir à tona. O que ficou provado, porém, é que por trás do brilho das redes sociais e das promessas de beleza instantânea, escondia-se um esquema que destruiu a vida financeira de milhares de pessoas. A máfia dos cosméticos pode ter muitos rostos, mas suas vítimas têm nome, endereço e histórias reais de sofrimento. E isso nenhum filtro de Instagram consegue apagar.